Turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando agora a nossa nona aula online. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as dízimas e também vamos ver as operações de potenciação e radiciação com os números decimais. O conteúdo dessa aula vocês vão ver a partir da página 189 no livro de vocês, onde nós iniciaremos com as dízimas. Então vocês vão pegar o livro nessa página e nós vamos grifar as definições das dízimas periódicas, não periódicas, dízimas simples e compostas, e em seguida eu vou explicar cada uma delas a vocês. Então pega aí o livro de matemática na página 189 e vamos grifar. Então, onde está escrito de azul, dízimas periódicas. Logo embaixo vocês vão grifar as seguintes frases. A primeira frase diz: as frações que não possuem representação decimal exata são chamadas de dízima periódicas ou não periódicas. Essa frase vocês vão grifar. A segunda frase também. A segunda frase é a seguinte: as dízimas periódicas se caracterizam pela repetição de um algarismo ou um grupo de algarismos na parte decimal. Vão grifar também a terceira, que diz: na dízima, o algarismo ou conjunto de algarismos que se repetem são chamados de período. Vai pular a outra frase e vai grifar a última frase. Dízima periódica simples é a dízima que não apresenta na sua casa decimal qualquer algarismo diferente do período. Vai passar a página para a 190 e logo em cima vamos grifar a segunda frase. As dízimas periódicas compostas são diferentes das dízimas periódicas simples. Nas dízimas periódicas compostas existem algarismos entre a vírgula e o período, que não pertence à parte periódica. Ok? Grifem essa parte, volte para a página 189 e vamos iniciar o nosso conteúdo. Nós vimos nas aulas passadas que para transformar uma fração em um número decimal, eu vou dividir o meu numerador pelo denominador. Ou seja, eu pego o número de cima e divido pelo de baixo. Fazendo isso, eu transformo um número racional que está na forma de fração para a forma decimal. Um número racional na forma decimal. Só que quando eu realizo essas divisões, algumas dessas frações vão ter um decimal exato. Ou seja, eu realizo a divisão e eu vou ter uma divisão exata. Eu vou conseguir chegar ao fim da divisão com o resto zero. E esse decimal ele vai ser exato, ele vai ter um fim. Mas existem divisões que quando eu divido o numerador pelo denominador, eu não consigo chegar ao final da minha divisão. Sempre vai ter um resto, sempre eu vou estar adicionando zero a ele e adicionando algum número no meu quociente. Então, o meu quociente é um número decimal que não tem fim. Geralmente, ele vem representado, você vê que a conta não tem fim, ele vem representado pelas reticências. Então, esse quociente, esse número decimal que não tem fim, vai ser a minha dízima. Ou seja, a dízima é aquele número decimal ou é aquela divisão que eu não consigo encontrar o fim dela. Eu vou ter que aproximar esse número. Em algum momento eu vou parar a minha divisão e eu vou ter que aproximar esse número decimal para chegar em uma resposta. Essas dízimas, como eu falei, elas podem ser as dízimas. Quando eu divido, eu vou ter esse número, essa conta que eu não termino. Essas dízimas, ela pode ser periódica ou não periódica. O livro trouxe a definição. Então, quando eu realizo essas divisões, se o meu número, se depois na minha casa decimal ficar sempre repetindo o mesmo número, ela vai ser chamada de dízima periódica.
Eu vou mostrar para vocês. E essa parte que se repete nós chamamos de período. Então, nós vamos ter uma forma de representar. Eu sei quando eu olhar que aquele número vai ficar sendo sempre repetido. É a minha dízima periódica. Mas quando eu vou realizando essa divisão e no meu quociente não se repete os números, a conta parece que não vai ter fim. Sempre vai ter alguém para você colocar. E não há repetição do numeral decimal, essa dízima é chamada não periódica. Não há um período, não há uma sequência de repetições. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada uma delas, da periódica e da não periódica. Então, primeiro exemplo, 7 nonos. Eu quero transformar essa fração aqui em um número decimal. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu numerador, que é o 7, pelo denominador, que é o 9. Então, ao realizar essa divisão, o meu quociente, o meu número decimal, é essa fração em forma de decimal. Então, aqui, ó, 7 dividido por 9. Nós vimos na aula passada como realizamos essa divisão. O 7, ele é menor do que o 9. Não pode ser divisível. Então, eu vou colocar um 0 aqui, porque 7 não divide para 9. Nossa, como ficou grande. Vou botar o 0 aqui, vírgula, e vou botar um 0 aqui. Então, vai ficar 70 dividido por 9. Qual é o número que eu vou multiplicar por 9 e vai dar 70? 7. Então, eu coloco aqui, ó, 7, que dá 63. 70 menos 63 vai dar 7. 7 não pode dividir por 9, o que a gente faz? Acrescenta o 0 aqui, fica 70. 70 dividido por 9 vai dar 7 aqui de novo, que a conta vai dar 63, que vai sobrar 7. E a gente vai aumentar um 0. E vai colocar o 7 aqui, que vai dar 63, que vai sobrar 7. E nós já vimos que isso aqui não vai ter fim. Então, eu vou estar sempre sobrando 7, vou botar 0, 7 aqui. Dá 63, sobra 7. Então, isso daqui é uma dízima. Ou seja, a minha divisão ela não tem fim. Vai dar um número decimal não exato. Essa é uma divisão não exata. Mas essa dízima, ela é periódica. Porque observe que no meu quociente sempre vai estar se repetindo 7. É 0,7777, então eu já sei até quais são os números que vão vir depois. Vai ser 7777777. Essa dízima é chamada periódica. Qual é o meu período? O meu período é o 7. Ele vai ficar se repetindo. Toda hora vai aparecer um 7. Então, o meu período aqui é o 7. E a minha dízima periódica é o 0,77. Como nós vamos colocar essa resposta aqui? Eu vou colocar 0,7 com um tracinho em cima. Esse tracinho em cima significa que o meu 7, que é o período, ele vai ficar se repetindo. Então, ao invés de eu colocar isso aqui, dessa forma grande, eu coloco 0,7 com um tracinho em cima, significando que esse período, esse 7, ele vai ficar se repetindo e é infinito. Agora, um exemplo de quando a dízima não é periódica, ou seja, não vai haver essa repetição de um número. Os números não vão ser repetitivos, vão ser números aleatórios. Vou colocar aqui o exemplo 2/7. Para transformar esse número fracionário em um decimal, eu tenho que dividir o meu numerador pelo denominador. Então, fazendo a divisão 2 por 7, 2 não pode dividir para 7 porque ele é menor. Então, 0 aqui e um 0 e uma vírgula aqui. Fica 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 dá 2, que dá 14. Sobra 6. 6 não pode dividir, não tem mais ninguém aqui para descer, eu baixo 0. 60 dividido por 7. Isso daqui vai dar 8, que dá 56. Sobra 4. 4 não pode dividir, boto 0. 40 dividido por 7 dá 5, que dá 35. Sobra 5. Não pode dividir, boto 0. Isso aqui vai dar 7, que dá 49. Sobra 1. Estamos vendo que essa conta não tem fim. Sempre vai estar sobrando alguém. Só que observe a diferença dessa para essa.
Nessa aqui, houve uma repetição dos meus numerais, dos meus dígitos. Sempre estava repetindo o 7, o 7, o 7, o que não ocorreu aqui. Uma hora deu 2, outra hora deu 8, outra hora deu 5, outra hora deu 7, e assim vai. Essa dízima aqui, ela é chamada dízima não periódica, porque ela não tem um período, ela não tem uma repetição. Então, esse número aqui em decimal seria 2857, coloca reticências aqui, porque eu não posso colocar um período, uma repetição, não há repetições. Então, nós temos as dízimas periódicas, quando vai ter sempre um número que vai se repetir, é infinito, é não exato, e um número se repete, e a não periódica, quando a divisão também não tem fim, mas não há um número que se repita. Quando essa dízima for periódica, ela pode ser simples, ou seja, entre a vírgula e o período não há nenhum número, sempre vai ser o que se repete, ou ela vai ser composta. Entre a minha vírgula e o período vai ter um número ali que não vai se repetir. Vou mostrar um exemplo de quando a dízima periódica ela é simples. 8 terços. Para eu transformar essa fração em um número decimal, eu vou dividir 8 por 3. Então, 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. 2 não pode dividir para 3 e não tem mais nenhum número aqui para descer. Então, o que eu faço? O vírgula aqui e um zero aqui. Fica 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18. Vai sobrar 2. 2 não pode dividir, eu boto um zero. 20 dividido por 3, 6, que dá 18, que vai sobrar 2. E eu já vi que isso aqui vai se repetir. É 2,6666. Quem é o meu período? 6. É ele quem fica se repetindo. Então, aqui, a minha dízima é 2,6. Boto o período. Ela é simples. Ou seja, depois da vírgula, todo mundo vai se repetir. Depois da vírgula vai aparecer o 6, que vai aparecer 6, 6, 6. Então, todo mundo depois da vírgula se repete. O que não acontece na composta. Vou colocar aqui o exemplo. 6 dividido por 45. 6,45 avos. Como é que eu vou transformar? Vou pegar o numerador 6 e dividir por 45. 6 dividido por 45. 6 não pode dividir por 45 porque ele é menor. Então, eu boto um zero aqui e uma vírgula. E um zero aqui. Fica 60 dividido por 45, que dá 1. Aí sobra 45. Dá 45. Sobra 15. 15 não pode dividir por 45. Aí eu boto um zero aqui. Dá 150. 150 dividido por 45 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Vai a 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Isso aqui vai sobrar 15. 15 não pode ser divisível. O que é que eu faço? Zero aqui. Dá 150, que vai dar 3. Que vai dar 135. Que sobra 5. E a partir de aqui vai começar a repetir. Observe quem é que se repete. O meu período, a minha repetição é o numeral 3. É 0,1333. Tem alguém depois da vírgula que não vai se repetir. É o 1. Ele vai aparecer uma única vez. Depois vai aparecer o período, 3 que se repete. Então, essa dízima periódica ela é composta. Porque além do período, tem um numeral que ele não vai se repetir. Então, vai ser 0,13 traço em cima do 3. O 3 é o período que vai se repetir. Ela é composta. Aqui, todo mundo depois da vírgula se repete. Aqui não. Se repete a partir do 3. Vai ficar repetindo 3, 3, 3. Ou seja, tem aqui um número que não faz parte do período. Dízima periódica simples. Dízima periódica composta. E agora, nós vamos falar de outras duas operações com números decimais.
Na aula anterior, nós falamos sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, nós vamos falar sobre a potenciação e a radiciação quando os números são decimais. Esse conteúdo vocês vão ver na página 191. Vamos à potenciação. Eu coloquei aqui dois exemplos de um número decimal que está elevado a uma potência. Nesse caso aqui está ao quadrado, a potência 2. Como nós resolvemos? Assim como um número natural, você pode fazer essa base, que é o 0,5, que é o decimal, multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, eu tenho essa forma de fazer. Eu faço 0,5 vezes 0,5. A minha base, que é o 0,5, vai ser multiplicada por ela mesma duas vezes, que é a quantidade de vezes do expoente. Então, isso aqui fica 0,5 vezes 0,5. Como multiplicamos dois números decimais? Realiza a multiplicação e depois, no resultado, conta as casas decimais. 5 vezes 5, 25. Leva 2. 5 vezes 0. 0 com 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Então, isso aqui, somando, dá 5, 2, 0. Eu tenho uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. 1, 2, bota a vírgula. Então, 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Essa é a primeira forma de fazer. Mas eu também posso fazer transformando esse número decimal em uma fração. Como é que eu transformo? Em cima vai ficar o 5 sobre... Aí aqui embaixo vai ficar o 10, ou 100, ou 1000. A quantidade de números que tem depois da vírgula é a quantidade de zeros. Se eu tenho 5, um número só depois da vírgula, aqui eu só vou ter um zero. Então, isso aqui é 5 décimos, 5 sobre 10. Como é que eu elevo isso aqui à potência 2? Nós já vimos. Como é que eu faço isso aqui elevado a 2? Eu vou fazer o 5 elevado a 2 e o 10 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2. É 5 vezes 5, que dá 25. E 10 elevado a 2 é 100. Ou seja, 25 sobre 100. Transformando isso aqui em número decimal, se são dois zeros, tem que ter duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,25. Duas casas depois da vírgula, porque são dois zeros. Esse resultado e esse são o mesmo. Duas formas de fazer. Coloquei aqui outro exemplo, para vocês entenderem melhor. 0,15 ao quadrado. Novamente, eu vou fazer ou 0,15 vezes ele mesmo, duas vezes, ou eu transformo em uma fração. Então, fica 0,15 vezes 0,15. 5 vezes 5, 25, vai a 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 5 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Então, começa aqui, ó, embaixo do 7, porque é na sequência do 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Somando todo mundo, 5. 7 mais 5, 12 vai a 1. 1 mais 1, 2. Aqui 0 e aqui 0. Contando quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que colocar aqui. 1, 2, 3, 4, vírgula. Isso aqui fica 0,0225. Ou 225 décimos de milésimos. Essa é a resposta para o quadrado de 0,15. Mas eu posso fazer transformando em uma fração. Então, eu vou ficar, o 15 vai ser o meu numerador e o meu denominador. Se eu tenho dois números depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros. Vai ser 15 centésimo, 15 sobre 100. Isso aqui está ao quadrado. Então, para eu resolver, eu faço 15 ao quadrado e faço 100 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, é fazer 15 vezes 15. E 100 ao quadrado é 100 vezes 100.
que vai dar 10.000. Então, eu vou agora transformar isso aqui em um decimal. Se tem 1, 2, 3, 4 zeros, tem que ter 4 números depois da vírgula. Tem 1, 2, 3, 4 números. 4 números depois da vírgula porque tem 4 zeros. Então, é 0,0225 ou 225 décimos de milésimos. E na radiciação, nós vamos fazer parecido com a potenciação. Então, eu vou ter um número decimal dentro de uma raiz. Eu quero saber qual é a raiz, nesse caso, a quadrada desse número. Então, eu vou transformar esse número decimal em uma fração. E aí, eu vou poder encontrar a sua raiz. Então, eu quero a raiz do número 1,44, um inteiro e 44 centésimos. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Ouça o que eu falei, é 1 inteiro e 44 centésimos. Então, ele vai estar sobre 100. Eu vou colocar aqui a raiz, ó. Vai ser 144, no meu numerador fica o número sem a vírgula. E embaixo, centésimos, 100. Ou seja, dois números depois da vírgula, 2 zeros. 144 centésimos. Como é que eu faço para calcular a raiz de uma fração? Eu calculo a raiz do número de cima, do numerador, e calculo a raiz do denominador. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, raiz de 144 sobre a raiz de 100. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 144? 12. 12 vezes 12, 144. Então, a raiz de 144 é 12. Sobre... Qual é a raiz de 10? De 100? 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, isso aqui é 12 décimos. Preciso transformar em um número decimal. Se eu tenho 12 e eu tenho um zero no denominador, então eu preciso ter um número depois da vírgula. Conto 2, passa a vírgula. Eu tenho um número depois da vírgula. Então, 12 décimos é 1,2. Ou então, 12 décimos. Um inteiro e 2 décimos. Entenderam? Aqui outro exemplo. 0,64 centésimos. Então, eu tenho aqui 64 centésimos. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou transformar esses 64 centésimos em uma fração. Quem é o meu numerador? É esse número sem a vírgula. É o 64. E o meu denominador, centésimos, sobre 100. Se são dois números depois da vírgula, eu vou ter 2 zeros. 64 sobre 100. Como é que eu vou fazer para encontrar a raiz? Eu vou fazer a raiz do numerador e do denominador. Raiz de 64 e a raiz de 100. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? 8. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? 10. Então, isso aqui é 8 décimos. Eu estou aqui com 8. Eu preciso ter um número depois da vírgula, porque aqui é um zero. Então, ó, vírgula e o zero. Isso aqui é 0,8 ou 8 décimos. Espero que vocês tenham compreendido, porque não é difícil, é até fácil de fazer. Eu só preciso entender que eu tenho que transformar o número decimal em uma fração e aplicar a propriedade da potenciação e da radiciação na fração. Depois, eu torno esse número a ser um decimal novamente. Como exercício de fixação desse conteúdo, vocês vão fazer uma atividade no livro de matemática de vocês. Prestem atenção às questões e ao número das páginas. Na página 190, vocês vão resolver as questões 42 até a 44. Então, na página 190, faz a questão 42, 43 e 44. Depois, na página 192, vocês vão fazer duas questões. A de número 48 e a de número 49. As dúvidas sobre esse conteúdo serão tiradas na nossa próxima aula ao vivo. Bons estudos e até a próxima aula!